E o mal foi lá e tomou conta. Nós precisamos nos envolver sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia... Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. Nós não aceitamos mulheres. Nós sabemos quem nós somos mulheres preciosas. Nós somos mulheres que Deus concedeu o maior dom, que foi o dom de gerar. E junto com esse dom de gerar, o Senhor nos acrescentou intuição, fé, resiliência, amor. Um amor visceral, um amor que só nós sabemos, um amor que a mulher consegue cuidar de outra mulher, porque ela consegue se colocar no lugar, porque ela sabe a dor dessa mulher. Nós estamos aqui para falar para vocês, vocês precisam fazer essa corrente do bem, essa corrente para mudar, para transformar a realidade do seu estado e transformar a realidade do nosso país. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quantas coisas nós queríamos falar, quantas coisas boas, mas infelizmente nós estamos vivendo momentos muito difíceis. O que eu estou falando aqui, com certeza, amanhã os narizinhos vão estar bem nervosos, porque eles não aceitam a gente questionar e falar. Não tem nenhuma ação boa para o governo? Aponta uma ação boa para o governo. O feminicídio aumentou. Nós combatimos o feminicídio com a nossa eterna ministra Damares. Isso é uma tristeza. Nós estamos vendo o Brasil regredindo, afundando. E nós não compactuamos com aquela fala dele sobre Israel. Não compactuamos porque nós temos pessoas de bem. E as pessoas de bem amam e abençoam Israel. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 122, que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Deus, nós não temos nada a ver com isso. A fala do líder dessa nação não nos representa. Exteriores, ele vem cumprir uma tarefa protocolar, que é prestar contas, né, das atividades do Itamaraty ao longo do ano de 2023 e que, obviamente, se estão relacionadas com a política externa do governo do presidente Lula. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Que na nossa visão é uma política externa errada, vem colocando o Brasil, né, do lado negro da história, vamos dizer assim, ao se alinhar às ditaduras aí do Irã, da Rússia, da Nicarágua e principalmente agora, recentemente, na questão da Venezuela, quando nós vemos que o processo eleitoral que vai se desenrolar lá em julho, né, marcado para o próximo dia 28 de julho, ele está viciado, uma vez que a principal concorrente, a principal líder da oposição, que é a Maria Corina Machado, está impedida de concorrer. Então, é o que nós vamos cobrar do ministro, um posicionamento do Brasil, né, sair desse anti-americanismo infantil e que o ministro assuma efetivamente o seu papel e não fique subordinado ao embaixador Celso Amorim, que hoje é quem dá as cartas sem ser o chanceler. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quanto às considerações lá
sobre o Hamas e Israel. O que o senhor diria? Mas nós temos que deixar claro que o Brasil não compactua com a forma como Israel vem reagindo no tratamento da população, mas as menções que foram feitas ao Holocausto, o apoio velado que vem sendo dado ao grupo terrorista Hamas, uma vez que o conflito não é entre Israel e Palestina, é entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora ainda com a possibilidade do Hezbollah passar a atuar a partir do sul do Líbano. É uma situação de conflito que se perdura desde o ano de 1948 e que não pode ser solucionada com um papo de botequim, como a gente vê muitas vezes o presidente falar. Há uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não, acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro, essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. Danos sérios e maiores que o cigarro. Nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizado. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desses jovens, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sim. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. Este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Então, eu convirjo com Vossa Excelência que nós não estamos tratando de legalizar. Então, que se extirpe qualquer dúvida a respeito disso. Legalizar ou despenalizar, o Congresso já o fez, pois deixou de tratar como crime. E eu me valho aqui do relatório do deputado Paulo Pimenta, que foi relator da matéria à época. Ele diz, nesse sentido, procuramos no substitutivo separar usuário ou dependente do traficante. Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da possibilidade de prisão para o usuário dependente, ou seja, despenalizou. Ressaltamos, prossegue ele, que não estamos de forma alguma descriminalizando a conduta do usuário. O que é, inclusive, o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberdade.
Então, o Congresso, de fato, já despenalizou. O que significa isso? Ao usuário de droga, que porta droga, não se priva mais da liberdade. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfico de uso. E aí há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. Segunda questão é, de fato, a descriminalização. Porque, salvo se houver um reajuste de votos e nós só formos debater a questão da quantidade para diferenciar, eu entendo que nós estamos tratando da descriminalização também. Eu resgato os debates havidos na última sessão, logo após o voto do ministro Cristiano Zanin. Naquele momento, disse o ministro Alexandre de Moraes: presidente, à época ministra Rosa Weber, só um esclarecimento. Pelo que eu entendi da posição do ministro Cristiano Zanin, nós podemos separar em dois pontos. O primeiro ponto seria a questão da descriminalização. Mas o segundo ponto, o eminente ministro Cristiano Zanin acompanha a todos quanto à necessidade de fixação de um quantitativo para diferenciar uso do tráfico. O ministro Cristiano Zanin responde: exato. Ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento dos votos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. O ponto que eu observei, ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desse jovem, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sim. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4º, diz que, em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência, estou falando para a vida normal. Quer dizer, ele quer um emprego, e aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E, por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós tivemos... Desculpe, presidente, desculpe. Toda a discussão que nós tivemos, e eu fui o primeiro a votar lá atrás, nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos, era fundamentalmente se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas.
E por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo. Ministro Alexandre trouxe aqui. Veja, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina, também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive em série, de delegacias da capital que adotam critérios díspares. Quanto a isso, eu estou extremamente de acordo a tudo. Para considerar alguém como usuário ou traficante, produzindo, portanto, isso é maléfico. uma Babel que resulta aqui. A proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos um usuário de drogas leves, que deve ser advertido, eventualmente diálogo com a família. Nós temos usuários que podem precisar de internação. E por isso o sistema permite, por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. Porque, claro, recentemente o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate, mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é uma questão que nós estamos definindo uma descriminalização. Pelo menos sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. Porque, assim, porque a palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro. É só uma questão, talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de Vossa Excelência e eu devolvo a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro Alexandre. Ministro Alexandre. Permite, eu quero aqui, até porque eu trouxe a proposta de tese, o ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então nós não estamos legalizando, como o presidente disse. Com que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. Ou seja... É um ilícito, mas não é crime. Não é crime. Não é um ilícito criminal. Não é crime. Mas estamos mantendo como ilícito administrativo, podendo o legislador, inclusive, fazer todo um tratamento, e daí a necessidade de que as autoridades de saúde pública passem a focar essa temática. Ministro André e ministro Alexandre, é fato que tecnicamente a gente está descriminalizando. Tanto que eu falei, nosso problema é um pouco mais de sonoridade das palavras. Ao falar descriminalizar, gera-se a confusão que eu tentei desfazer ao início. Porque descriminalizar pode parecer que é legalizar. Então, nós estamos dizendo que deixa de ter uma sanção
penal e passa a estar sujeito a medidas administrativas. Ok. Esse é o fato. Eu acho que os votos caminharam na sua maioria, salvo o ministro Zanin nesse sentido. Mas essa questão é importante. É o seguinte, ao descriminalizar, a polícia não pode entrar no domicílio de alguém que esteja com maconha para uso próprio, porque não é flagrante delito mais. Então é importante isso, para quem nos ouve saber qual a consequência. O que também, ao seguir, se a maioria seguir a questão colocada pelo ministro Gilmar, o que também não permite que a pessoa fume maconha dentro do cinema. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, são coisas diversas. Agora, a polícia não poderá invadir domicílio legalmente, como pode no caso de ser crime, estar em depósito crime, não será mais flagrante delito. Por isso que é a descriminalização. E nem haverá uma liberação para o sujeito instituir, como em Amsterdã, um coffee shop para fumar maconha. Exatamente. Não é disso. Agora, por gentileza, presidente, se puder... Ministro Gilmar, então Vossa Excelência está mudando a natureza da infração de infração penal para ilícito administrativo. Vossa Excelência se referiu ao legislador fazer a conformação de como é que se vai proceder com relação ao usuário, se vai ter tratamento, adverte, faz uma audiência para... Agora, Vossa Excelência não fixa a quantidade. Não fixa? Fixa. A quantidade nós convergimos, em princípio, para 60 gramas. É isso que está na mesa por enquanto. Houve tanta discussão sobre isso que nós ficamos de fazer ajustes. O ministro Alexandre trouxe considerações do ministro Barroso, que minha proposta era 100. Se inspirou até na Constituição do ministro. E aqui eu só queria chamar a atenção... Que é na Espanha. Que aqui tem recomendações para o CNJ para tomar providências quanto ao juízo competente em relação a essa matéria, que não seria, nesse caso, juiz penal, mas um juiz civil, e também medidas relativas ao SUS, para tratar o tema no contexto da saúde pública. Ministro André, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, ministro. Não, isso para mim... Pois não, ministra Carmen. Não, eu sei que cada um... Isso só fala da qualidade do seu voto. E não deixa que Vossa Excelência comece o voto. Mas eu não iria abordar isso, mas nos últimos dias a terminologia ficou no ar para mim. Pois não, ministra Carmen. Não apenas porque Vossa Excelência fez uma indagação ao senhor presidente sobre as consequências de ilícito penal para um ilícito civil, que seria, por exemplo, só a reincidência. Não, apenas também trazendo uma chega ao que o presidente já respondeu, o ministro relator também. Por exemplo, com base na caracterização do artigo 28 da Lei 11.343 como ilícito penal, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que haveria caracterização da posse como falta grave para aquele que, mesmo que já esteja num regime semiaberto ou num regime aberto, como é falta grave, isto importa para outros dados da vida dele. Isto tem importância e foi jurisprudência nossa que firmou isso. Apenas para essa... Agradeço, ministra Carmen, e até para trazer alguns esclarecimentos sobre esse ponto, é uma questão, vamos dizer assim, um pouco lateral no meu voto, mas importante de abordar. O STJ tem um compilado de jurisprudência sobre a lei de drogas. No item 7 desse compilado, ele diz que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, e a partir disso, mostrando-se desproporcional, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com penas privativa de liberdade. Há um julgado no âmbito da segunda turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, no HC, agravo regimental no recurso ordinário em HC 178.512, onde consta do acórdão reincidência assentada em anterior registro da incidência do artigo 28.
ilegalidade. Então, já por maioria, eu fui vencido, eu, ministro Cássio, nesse julgamento, mas até em função do estudo que fiz para o presente julgamento, eu entendo, adianto que essas questões todas nós poderíamos salvaguardar, independente de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, o único efeito que eu entendo plausível dessa reincidência seria para fins da própria nova aplicação no âmbito do artigo 28. Não poderia ter nenhum outro efeito, além de, olha, eu apliquei uma prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, eu faço um reforço dessas medidas em caso de reincidência. Mas não haveria extrapolamento, seja para a questão de tráfico de drogas, para questões de primariedade em outros ilícitos, para questões de cerceamento de direitos outros ou restrição a direitos em relação ao usuário. Ou seja, daria um tratamento mitigado à questão da primariedade ou não, restrita ao 28 e sem nenhum efeito externo em relação a isso. Mas eu só fiz essa menção, ministro, exatamente porque esta é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal até aqui. A senhora tem razão. Caracterizada exatamente com base na natureza do ilícito, como nós consideramos. Claro que a jurisprudência pode mudar e, principalmente, a partir de uma conclusão aqui, se for a de Vossa Excelência, será mantida, ainda que, para tanto, precise se formar uma outra jurisprudência, ou, se a tese vencedora for do relator, essa jurisprudência terá sido superada. Apenas por isso que fiz a referência. Bom, agradeço imensamente, porque esses esclarecimentos acho que não só me ajudam na delimitação do objeto do meu voto e da matéria tratada, mas ajudam a sociedade a também compreender o que nós, de fato, estamos tratando hoje. Senhor presidente, eminentes pares, indo ao voto propriamente dito, eu farei uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não, acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro, essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa. Danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. Como eu já falei muito, eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre aqui, inclusive, que é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu estou falando do Lula. A fala do Lula, não muito tempo, mas que eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político dando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique
Cardoso. Há um orador na tribuna. Há um orador na tribuna. Senhora presidente, a deputada pode formular uma questão de ordem. Eu peço que a minha fala seja restabelecida. Vossa Excelência está na tribuna. Vossa Excelência ocupe o tempo. Eu estou ocupando. Eu vou falar. Vossa Excelência se dirigiu a mim, eu peço que pare o tempo do parlamentar. 1 minuto e 40 segundos. Eu não vou lhe prejudicar no seu tempo. Eu peço que o senhor use a palavra como parlamentar. Vou usar. E assim que concluir, eu concederei a questão de ordem, se for solicitado. 1 minuto e 40, senhora presidente. 1 minuto e 40. E aí eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vítima do Collor, melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Pronto, senhora presidente. Então eu uso aqui e faço as palavras do Lula as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como presidente que tem medo de uma CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Por quê? Por quê? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula. Muito obrigado, senhora presidente. Senhores e senhoras, esta é a Câmara dos Deputados do Brasil. Eu peço aos senhores e senhoras que mantenham o decoro. Foi questionado sobre o uso de imagens e áudios na tribuna da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência afirmou que não há nada no regimento que expressamente o proíba. Eu divirjo de Vossa Excelência e cito justamente o artigo 17.1c. Se não, vejamos. Atribuições do presidente. Conceder a palavra aos deputados. O que é garantido constitucionalmente é a palavra ao parlamentar. A partir do momento que se usa um vídeo ou um áudio, está se dando voz a alguém que não foi eleito para tanto. Foi falado aqui que a fala é cedida aos deputados, assim como consta no regimento. É comum dentro dessa casa isso acontecer. Obviamente, consultamos o regimento e consultamos também questões de ordens anteriores, do qual não tem expresso essa vedação, onde diz que vídeo ou áudio não pode ser reproduzido na tribuna. Vale ressaltar que isso aqui foi apenas um meio de subsidiar minha palavra. Do mesmo modo que um parlamentar sobe, usando uma manchete e lê uma matéria ou lê algo relatado sobre uma entrevista, ao invés de assim o fazer, eu fiz sobre o vídeo, que também é uma entrevista e que também virou matéria. Então, já que não é algo claro dentro do regimento interno, assim eu fiz. Então, deixo aqui o meu contratório, porque sou regimentalista, assim como Vossa Excelência, e gosto de seguir as regras à risca. Inclusive auxiliando os tribunais regionais eleitorais no aperfeiçoamento da regular utilização da inteligência artificial no âmbito eleitoral, o combate à desinformação, o deepfake e a proteção à liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras. Cooperar na realização de cursos, seminários e estudos para a promoção de educação em cidadania, democracia, justiça eleitoral, direitos digitais e combate à desinformação eleitoral. E cooperar na organização de campanhas publicitárias de educação contra a desinformação, discursos de ódio e antidemocráticos, e em defesa da democracia e da justiça eleitoral. Senhoras e senhores, para a abertura deste evento, tem a palavra a seguir Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias.
Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Vera Lúcia Santana Araújo. Quero cumprimentar meu amigo, ex-presidente dessa casa, também ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, procurador-geral da República e procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, doutor Carlos Manuel Baigorri, cumprimentar o vice-procurador-geral eleitoral, que atua aqui nessa casa, doutor Alexandre Espinosa, o diretor-geral substituto da Polícia Federal, doutor Gustavo Paulo Leite de Souza, cumprimentar os ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral aqui presentes, Pedro Gordilho, Roberto Rosas, Marcelo Ribeiro, Henrique Neves, Luciana Lócio. Cumprimentar e agradecer a presença dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Tivemos uma proveitosa reunião mais cedo. Então, cumprimentar todos os presidentes aqui presentes. Também cumprimentar os representantes das plataformas digitais Google Brasil, Meta, TikTok e X, aqui presentes, senhoras e senhores. Também a ministra Edirene Lobo, aqui, ministra substituta, aqui presente. Eu quero, rápidas palavras, dizer na minha grande satisfação poder não só hoje assinar um termo de cooperação com vários parceiros, com importantes parceiros, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e com a Anatel, assinar acordos de parceria para duas finalidades muito importantes, que aqui escritas: o enfrentamento à desinformação e a defesa da democracia. Com base nesses termos de acordo, nós, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, estamos editando uma portaria criando o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Esse centro vai atuar em conjunto com esses órgãos, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que indicará dois representantes do Ministério para que atuem aqui perante o órgão, com a Procuradoria-Geral da República, com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e com a Anatel, para que nós possamos, em primeiro lugar, efetivar o cumprimento das resoluções recentemente editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em especial a resolução referente à publicidade, e aquela resolução protetiva da vontade do eleitor e da eleitora. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, já desde as eleições de 2018, passando pelas de 2020, 2022 e agora, nas próximas eleições de 2024, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual, por milícias digitais que, se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto. Pretende desvirtuar a verdade, desvirtuar o mercado livre de ideias com falsidades, com mentiras, com desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Nós, o Tribunal Superior Eleitoral, já vínhamos nesse
combate, e agora nós estamos dando um salto a mais na eficiência nesse combate, principalmente a partir do momento em que as notícias fraudulentas, as fake news foram anabolizadas pelo mau uso da inteligência artificial. Então, é necessário que a Justiça Eleitoral, junto com os parceiros, com os seus parceiros, possa estar preparada para, de forma ágil, de forma célere, de forma eficiente, combater essa desinformação e fazer cumprir a resolução. Quero também noticiar que nós, hoje, na reunião com os 27 tribunais regionais eleitorais, inclusive, aqui eu dou sempre o crédito por proposta do presidente, por sugestão e proposta do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cada TRE vai constituir uma comissão, cada TRE já tem o seu órgão, já tem a sua comissão que cuida da desinformação, mas vai dar mais uma função, mais uma competência para essa comissão, para esse órgão. Vai ser o canal de ligação com o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Nós vamos ter uma rede de 27 TREs em comunicação online e 24 horas por dia com o CIED para garantir a liberdade do eleitor na hora de votar, para garantir que as fake news e principalmente o mau uso da inteligência artificial, as fake news e as deepfakes, possam ser combatidas nessas eleições. Além disso, o CIED tem uma missão importante de educação de cidadania, de levar verdadeira informação junto com todos os seus parceiros. Vamos fazer campanhas publicitárias, vamos fazer campanhas educacionais para que o eleitor, para que a eleitora possa ter tranquilidade na hora de votar e saiba separar o que é notícia verdadeira, o que são ataques verdadeiros, mas sem ódio, ataques na discussão eleitoral, isso geralmente ocorre, mas sem ódio, sem mentira, sem um discurso antidemocrático. A Justiça Eleitoral não vai admitir discurso antidemocrático, a Justiça Eleitoral não irá admitir discurso de ódio, não irá admitir deepfake, notícias fraudulentas, e, para isso, eu quero agradecer todos os parceiros que vão atuar nesse conjunto de troca de informações, troca de ideias, troca de estudos, para que nós possamos, mais uma vez, garantir, e isso ficará a cargo da ministra Carmen Lúcia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de junho desse ano, para que a Justiça Eleitoral possa novamente garantir eleições tranquilas, transparentes, eleições que garantam que o voto que o eleitor deposita na urna eletrônica é o voto apurado. Mas, mais do que isso, que o eleitor vai depositar o seu voto, vai apertar o seu número, o número de sua preferência na urna eletrônica, tendo todas as informações verdadeiras. Ele não sofrerá um abuso de desinformação e, se isso ocorrer, aqueles que o fizerem serão responsabilizados, inclusive com a cassação do registro ou a cassação do mandato. É um momento, então, muito importante para a Justiça Eleitoral. A partir de agora, o TSE, junto com os 27 TREs, terão um sistema integrado de combate à desinformação e defesa da democracia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a seguir, Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, realizará a assinatura da portaria TSE número 180, de 12 de março de 2024, que institui o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia e disciplina sua atuação. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Senhoras e senhores,
A seguir, realizar-se a assinatura dos acordos de cooperação técnica entre o TSE e instituições integrantes do CIED. A seguir, o presidente do TSE convida a firmar o acordo de cooperação técnica o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Neste momento, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, convida a firmar o acordo de cooperação técnica o procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonê Branco. A seguir, o presidente do TSE convida a firmar o acordo de cooperação técnica o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Por fim, o presidente do TSE convida a firmar o acordo de cooperação técnica o presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Senhoras e senhores, firmado o acordo de cooperação técnica entre as instituições integrantes do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, neste momento realizar-se-á o descerramento da placa inaugural do CIED. Senhoras e senhores, tem a palavra a seguir o senhor presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Alô?
Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, gostaria de saudar, na pessoa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, todos os presentes, e na pessoa da vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, todas as mulheres presentes. Dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui, e o nosso objetivo, enquanto Agência Nacional de Telecomunicações, junto aqui com os nossos servidores presentes, o nosso conselheiro Vicente Aquino, nosso vice-presidente, conselheiro Alexandre Freire, é reiterar a defesa intransigente da Anatel com a democracia e com o enfrentamento à desinformação. Juntos com os parceiros aqui no CIED, estaremos irmanados 24 horas por dia, como disse o presidente, já o pessoal já está avisado que é 24 horas por dia, estaremos irmanados aqui em garantir que as eleições desse ano ocorram de forma limpa, democrática, e que o cidadão e a cidadã, o eleitor e a eleitora, possam tomar a sua decisão em votar com pleno acesso à informação e livres de desinformação, de fake news e de deepfakes. Ministro, eu gostaria de dizer a todos e à Justiça Eleitoral que a Anatel irá usar na plenitude do seu poder de polícia junto às empresas de telecomunicações para retirar do ar todos os sites e aplicativos que estejam atentando contra a nossa democracia por meio da desinformação e desinformação e do uso de inteligência artificial para deepfakes. Então, conte com nossa dedicação, com o nosso empenho para garantir eleições justas, não só em 2024, mas em todas as próximas eleições. Muito obrigado. Senhoras e senhores, tem a palavra a seguir Sua Excelência, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Muito boa tarde a todos os senhores e as senhoras. Inicialmente, cumprimento o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento também a vice-presidente deste tribunal, ministra Carmen Lúcia, cumprimentando ambos, cumprimento todos os ministros e ministras dessa corte, bem como a magistratura brasileira. Cumprimento ainda o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-presidente desta casa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que recentemente, para a honra da advocacia, teve uma passagem meteórica pela advocacia, mas encontrou uma missão importantíssima para o Brasil, sobretudo na quadra na qual vivemos. Cumprimento o Ministério Público Brasileiro na pessoa do Procurador-Geral da República, procurador Paulo Gonet Branco. Cumprimento a Advocacia do Brasil na pessoa do nosso presidente da Comissão Nacional Eleitoral, do Conselho Federal, e também daqueles que o acompanham, que são presidentes de comissões das seccionais, que, pela importância do que aqui é testemunhado por todos nós, vieram a prestigiar o evento. Presidente, ministro Alexandre de Moraes, antes de seguir nas brevíssimas palavras que trago para este momento, eu queria deixar a singela, mas muito importante, sugestão para que a Advocacia do Brasil, que é parceira histórica do Tribunal Superior Eleitoral, na fiscalização e na repressão da desinformação e na defesa intransigente da democracia brasileira, que seja também nos moldes ou nos modos equivalentes ao que é criado para os TREs, em termos de um canal para que a advocacia possa servir o Brasil a partir desta união que hoje se celebra. Então, trago a esta cerimônia a saudação de toda a advocacia brasileira. E hoje damos início a mais um projeto de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral contra a desinformação e os discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no contexto eleitoral. Dessa união nasce o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, uma ferramenta essencial para promover a cidadania e os valores democráticos e impulsionar o diálogo entre a sociedade civil e a justiça eleitoral. Neste projeto, a OAB cumpre o seu papel de voz constitucional do cidadão, em defesa da democracia e de eleições íntegras e soberanas. Juntos trabalharemos contra o mau uso da inteligência artificial e em prol de um ambiente dialógico livre, democrático e solidário. O Estado Democrático de Direito e a advocacia não existem um sem o outro. Por isso, o acompanhamento sistemático das eleições é uma tarefa relevantíssima para a Ordem dos Advogados do Brasil. Através das atividades do Centro, fortaleceremos a integridade do processo eleitoral e a confiabilidade do sistema eletrônico de votação já defendido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Para assegurar a soberania popular e a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras, realizamos formações e estratégias educativas sobre cidadania, democracia, justiça eleitoral e combate à desinformação. Cumpriremos o nosso dever de participar da vida política e institucional do país para garantir o exercício democrático com ética, transparência e efetiva participação popular. A soberania do voto popular e as garantias da advocacia são princípios interdependentes. O papel fiscalizador da OAB e o bom funcionamento do processo eleitoral dependem da autonomia e da independência da advocacia, elementos necessários para assegurar o devido processo legal e a ampla defesa aos jurisdicionados. Esse deve ser o nosso guia comum. O intuito de todas e todos nós é garantir os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e proteger o sistema democrático representativo. Por fim, reitero que a advocacia brasileira confia plenamente no trabalho realizado por este tribunal, senhor ministro Alexandre de Moraes, que sempre honrou o seu compromisso com a nação. Para a Ordem dos Advogados do Brasil é sempre uma honra unir forças com instituições republicanas, a fim de fazer prevalecer a soberania popular, a liberdade do voto e a realização de eleições legítimas. Contem conosco sempre. Muito obrigado. Senhoras e senhores, tem a palavra a seguir Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonei Branco. Senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu peço licença a todas as altas autoridades aqui presentes para cumprimentá-los em nome de Vossa Excelência. Senhoras e senhores, a assinatura desse convênio, ela representa e expressa o compromisso permanente do Ministério Público Eleitoral com a realização dos propósitos da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é parceiro da Justiça Eleitoral, atua de modo positivo na consecução dos valores que a Justiça Eleitoral prossegue e, especialmente com relação a esse campo da possibilidade da viabilização da formação de uma vontade do eleitor, que seja livre de coação física, livre de coação moral e que seja também livre de distorções por conta de manifestações que propositadamente contrárias à verdade. Senhor presidente, de novo, conte sempre conosco. Obrigado. Senhoras e senhores, tem a palavra a seguir Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o senhor presidente desta Egrégia Corte, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, minha amiga e colega de longa data. Cumprimento o doutor Paulo Gonei Branco, Procurador-Geral da República, doutor Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em cujos nomes cumprimento os integrantes desta corte, juízes presentes, advogados, membros do Ministério Público, servidores, as demais pessoas que nos honram com sua presença, sobretudo os jornalistas. Eu, há instantes atrás, assinando 2 convênios no Conselho Nacional de Justiça, um sobre o superendividamento e outro sobre a troca de informações com cartórios para o combate à criminalidade organizada, eu tive a oportunidade de dizer, tal como reafirmo agora, que a presença do Ministério da Justiça e da Segurança Pública neste ato, assinando esse acordo, significa, antes de mais nada, o cumprimento de um dispositivo fundamental da Constituição, que diz que os poderes do Estado são independentes, porém harmônicos entre si. Portanto, a presença do Ministério da Justiça e da Segurança Pública neste ato representa, antes de mais nada, um exemplo da harmonia entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Queria parabenizar o ministro Alexandre de Moraes, os integrantes desta Egrégia Corte, inclusive os servidores, juízes auxiliares que participaram da elaboração deste Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia,
para dizer que se trata de mais um instrumento para o cumprimento daquela importantíssima missão da Justiça Eleitoral que foi concebida no longínquo década de 1930, que era exatamente esta: organizar as eleições, apurar o resultado das eleições, mas, antes de mais nada, garantir que a vontade do eleitor fosse livremente formada e expressada nas urnas, que agora são eletrônicas. É um passo importantíssimo e quero dizer que, conversando com o ministro Alexandre de Moraes, quando estava concebendo esse importante centro integrado, Sua Excelência me disse que a principal ênfase deste centro é justamente a ênfase no aspecto educativo, pedagógico, porque a democracia significa, antes de mais nada, educação cotidiana do cidadão, diálogo, troca de argumentos. É isto que significa realmente a democracia, a construção da democracia, que é uma planta delicada, tenra e que precisa ser cultivada no dia a dia. É claro que há um componente repressivo para evitarmos e reprimirmos as condutas abusivas, sobretudo os discursos de ódio, a desinformação, a divulgação de fake news, sobretudo mediante a utilização de robôs e da inteligência artificial. Então, muito embora esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e democracia e defesa da democracia tenha esse aspecto primordial de ser um centro com esta vocação pedagógica e educativa, o Estado brasileiro não hesitará de usar o seu poder de polícia como última ratio, e aí o Ministério da Justiça e da Segurança Pública será parceira nisso, se houver ultrapassagem dos limites legais. Mas quero terminar, senhor presidente, senhora vice-presidente, dizendo que a grata presença neste ato do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e Beto Simonetti, e do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, a presença deles neste ato significa, antes de mais nada, a garantia de que esse não será um órgão censório, mas sim um órgão que, antes de mais nada, veio para promover a democracia. Muito obrigado, boa sorte àqueles que tiveram essa iniciativa. Senhoras e senhores, para o encerramento deste evento, tem a palavra a seguir Sua Excelência, senhor presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Agradecendo a presença de todos, já citados, as autoridades citadas, e também aqui faço questão agora de cumprimentar os 22 representantes dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes, o presidente do TRE de Minas Gerais, que é o presidente do COPTREL, desembargador Otávio Bocalini, presidente do TRE do Acre, desembargador Júnior Alberto Ribeiro, presidente do TRE de Alagoas, desembargador Clever Loureiro, presidente do TRE do Amazonas, desembargador Jorge Lins, do TRE aqui do Distrito Federal, desembargador Roberval Bellinati, do TRE do Espírito Santo, desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do TRE de Goiás, desembargador Itanei Campos, do TRE do Maranhão, desembargador José Luiz de Almeida, presidente do TRE do Mato Grosso, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, presidente do TRE da Paraíba, desembargadora Agamenilde Vieira Dantas, presidente do TRE do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Bengtson, o vice-presidente do TRE e corregedor do TRE de Pernambuco, desembargador Cândido Saraiva, presidente do TRE do Piauí, desembargador Erivan Lopes, presidente do TRE do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Figueira, presidente do TRE do Rio Grande do Norte, desembargador Cornélio Alves, presidente do TRE do Rio Grande do Sul, a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, presidente do TRE de Rondônia, desembargador Daniel Ribeiro Lagos, do TRE de Roraima, desembargadora Elaine Bianchi, do TRE de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rócio, do TRE de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, vice-presidente e corregedora do TRE de Sergipe, desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida, e membro do TRE de Tocantins,
José Maria Lima. Agradecendo a presença de todos nesse trabalho, como disse, que será um trabalho conjunto, coordenado e tenho certeza um trabalho eficiente. Agradeço a presença de todos, desejo um bom final de tarde e, para nós, uma boa sessão que começará daqui a pouco. Muito obrigado. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.